irmãos, abram a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 2. Salmo 2. Meus irmãos, nós já estamos, graças a Deus, já celebrando o Natal de forma antecipada. Mês de dezembro, o mês que todos nós nos voltamos para esse período, um período onde podemos refletir, pensar na encarnação do Verbo de Deus. E muitas vezes, quando nós pensamos em Natal, nós nos voltamos especificamente para os textos narrativos dos evangelhos. Mas a grande verdade é que a mensagem de Natal, ela percorre todas as Escrituras. Se você vai para Gênesis, você encontra a mensagem de Natal. Se você vai para o Pentateuco, ali em Deuteronômio, pensando em Moisés, você encontrará uma mensagem de Natal. Se você vai para os livros históricos, você encontrará uma mensagem de Natal. Se você vai para os profetas, você encontrará uma mensagem de Natal. E se você vai para o livro dos Salmos, você encontrará hinos cantando o Messias, louvando o Cristo de Deus. Então, o Natal é uma mensagem que percorre por todas as Escrituras. Não pense no Natal apenas com os evangelhos, mas veja que esta é uma mensagem muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Por isso, hoje e no próximo domingo, eu gostaria de falar sobre o Messias no Saltério, ou o Messias nos Salmos. E eu gostaria de falar hoje especificamente sobre o Salmo 2, por ser o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. Nós encontramos várias citações desta passagem no Novo Testamento, e eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema na noite de hoje: submeta-se ao reinado soberano do ungido de Deus. Submeta-se ao reinado soberano do ungido de Deus. Leia a palavra do nosso Deus comigo. Assim nos diz o Senhor: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Até aqui, irmãos, a leitura da bendita palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, suplicando assim a sua iluminação. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor e glorificar o teu nome. Fala ao nosso coração, Deus. É a tua palavra que foi lida. Não é a minha palavra, nem a palavra de qualquer outro ser humano, mas é a palavra do Senhor. Portanto, traga-nos, ó Deus, iluminação, para compreendermos a tua verdade, e edifica-nos nesta noite, pois queremos ouvir do Senhor a tua palavra. Edifica-nos,
É a nossa oração em nome de Cristo, para a tua glória. Amém. Meus irmãos, desde a queda, em Gênesis, no capítulo 3, o povo de Deus, no Antigo Testamento, aguardava um libertador prometido. Alguém que pudesse vir e retirar o povo de uma condição caótica, e retirar o povo de uma situação triste. À medida que as Escrituras se desenrolaram, e a história avançava, passo a passo, peça por peça, Deus pintava o retrato de um Salvador. Em Gênesis 3,15, Deus havia prometido um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, isto é, Satanás. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus havia dito que este descendente viria de Abraão e que todas as nações seriam abençoadas nele. Em Gênesis 49, do versículo 8 ao versículo 12, é dito que este descendente será da tribo de Judá, e de quem o cetro jamais se apartaria até a chegada de Siló. Em Deuteronômio 18:15, é dito que ele será um profeta maior do que Moisés. Maior do que Moisés. E no texto que lemos aqui na liturgia, no momento de confissão, ele será um filho de Davi, e um filho de Deus, cujo trono e reino serão estabelecidos para sempre. E agora, no Salmo 2, neste contexto maravilhoso que nós temos aqui, que apontava para a entronização de um rei humano, geralmente quando um rei descendente de Davi era então coroado, possivelmente este salmo era cantado, pois é bem provável que o Salmo 2 foi composto para um período de coroação na vida do rei, entre o povo de Deus. Porém, este salmo não apenas celebrava a coroação de um rei humano, mas apontava para a grandeza do rei Messias, o seu rei e o meu rei, o rei que nós cantamos nesta noite, e que louvamos dizendo glória e glória nas alturas. É este rei Messias que era cantado no Antigo Testamento, que era aguardado e que há 2000 anos se encarnou e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Portanto, meus irmãos, este é o rei Messias. Portanto, submeta-se ao reinado soberano do ungido de Deus. Submeta-se ao reinado soberano do ungido de Deus. Em primeiro lugar, rejeitando a tolice da rebeldia contra o ungido de Deus. Rejeite a tolice de se rebelar contra o ungido de Deus. A rebelião contra Deus não é uma coisa sábia, mas é uma tolice, uma loucura da parte do coração humano. Sabe o que é interessante? É que a palavra ungido no hebraico significa Messias. É a mesma palavra grega para Cristo no Antigo Testamento. Portanto, o que este salmo está fazendo é exatamente mostrar o grande rei, descendente de Davi, o rei final, o rei maior, que assumiria o seu trono e que jamais se apartaria dele. Por toda a eternidade, ele estará assentado no seu trono, alto e sublime trono, governando todas as coisas. Mas é uma loucura a rebelião contra este rei soberano. É exatamente por isso que o salmista, ele diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Sabe o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos?
é que a palavra imaginam aqui significa rosnar, murmurar e planejar em segredo algo perverso. Mas o que é mais interessante é que a palavra murmurar é a mesma palavra para o Salmo 1. Antes, medita na lei de Deus de dia e de noite. Ou seja, enquanto os filhos do pacto, eles meditam na lei, eles murmuram a lei de Deus, refletindo nela, pensando nela, se alimentando dela, os ímpios, rebeldes e tolos rosnam contra Deus, meditam como podem se rebelar contra o ungido de Deus. É exatamente um contraste que nós temos aqui. E há pouco tempo eu fiz aqui um estudo sobre o saltério, e falei exatamente com base no Salmo 1 e no Salmo 2, que esses dois salmos formam a porta de entrada para o saltério. Ou seja, como é que você entra para entender os 150 salmos, por meio do Salmo 1 e do Salmo 2. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria, e o Salmo 2 é um salmo messiânico. Ambos os salmos formam a entrada para o entendimento deste grande e belo inário do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui um contraste entre o Salmo 1, aqueles que caminham, aqueles que são justos, que caminham nas pisadas do verdadeiro justo, que é Jesus Cristo, e nós temos o Salmo 2 mostrando que ele não só é o justo, mas ele é o Rei soberano, que você e eu precisamos nos prostrar e adorar e nos submeter reverentemente, pois ele é o Senhor de todas as coisas. Mas enquanto uns meditam na lei deste justo, outros meditam como podem se rebelar contra ele. Mas vejam que as palavras aqui se enfurecem, que trazem a ideia de agitar-se ou comportar-se violentamente. As palavras se levantam, conspiram, rompamos os laços ou sacudamos de nós, nos dão a ideia de pessoas que estão tentando uma autonomia deste rei. Você sabe o que significa a palavra autonomia, literalmente? Você sabe o que significa? A palavra autonomia significa uma lei própria. Significa que você estabelece o seu próprio governo, você estabelece as próprias regras pelas quais você pode e deve viver. É isso que significa autonomia. Todas as vezes que você procura viver a parte de Deus, todas as vezes que você procura desenvolver uma vida longe de Deus, a parte da oração, a parte da leitura da sua palavra, a parte de uma vida rendida aos pés do Senhor Jesus, o glorificando em todas as suas decisões, você está procurando uma vida autônoma. Todos que estão buscando o pecado e que procuram satisfazer os seus próprios anseios, os seus próprios desejos, todos estão buscando uma vida autônoma. Quando você diz assim, olha, eu quero autonomia, eu quero frequentar uma igreja, mas eu não pretendo me tornar membro dela. Eu tenho prazer no culto, gosto dos hinos, gosto dos cânticos, o coral me enche o coração, e é como algo tão agradável aos ouvidos, mas eu não quero compromisso. Eu desejo congregar e participar daquilo que a igreja pode oferecer, mas não quero publicar minha fé, não quero fazer o meu batismo, porque eu quero, na verdade, autonomia, eu quero liberdade. Querido irmão, querido amigo, não existe liberdade à parte do Rei, do ungido de Deus. Não existe liberdade à parte de Cristo. Uma vida autônoma não é uma vida de liberdade. Uma vida autônoma é uma vida de escravidão. Uma pessoa que estabelece suas próprias leis e que vive autonomamente, na verdade, ele não está vivendo de forma autônoma. Ele está vivendo como um escravo, não só de Satanás, mas dos seus próprios desejos. Eu me lembro ainda na adolescência,
e foi o período da minha conversão, e lembro-me na escola de evangelizar alguns colegas, e eles falavam o seguinte: olha, eu gosto do evangelho, eu gosto da fé, mas eu não quero me comprometer, porque eu não quero perder a minha liberdade, eu não quero perder a liberdade de fazer aquilo que eu quero, mas eu creio em Deus. Mas é um contraste isso. Como é que você crê no verdadeiro e soberano Rei, e no entanto estabelece o seu próprio governo? Isso é um contraste, isso é uma afronta, isso é uma rebelião contra Deus. Adão e Eva buscaram isso no Éden. Quando eles comeram do fruto, eles procuravam uma vida autônoma. Uma vida autônoma onde a pessoa estabelece o seu próprio governo, nada mais é do que uma vida de idolatria. Alguém que procura se render aos seus próprios ídolos, ao seu próprio ego e cumprir aquilo que imagina ser o seu próprio Deus e a sua própria felicidade. Portanto, autonomia não é sinônimo de liberdade. Autonomia diante de Deus não é vida de liberdade, mas uma vida de escravidão. E uma vida de rebelião contra Deus. Você tem procurado viver autonomamente? Você tem procurado viver autonomamente? Você tem procurado viver a parte de Deus? Suas decisões são tomadas com base na oração? Você procura entender à luz das Escrituras qual a melhor decisão a ser tomada? Você procura equilibrar os conflitos do seu casamento à luz das Escrituras? Você procura se comportar no seu trabalho com base naquilo que Deus está falando na sua palavra? Seus pensamentos, seu comportamento é regulado pela lei régia de Cristo, ou pelas suas próprias leis, ou por aquilo que você imagina ser o melhor e o mais correto? Se você procura agir em conformidade com o seu coração, eu quero dizer para você que você está buscando uma vida autônoma. E autonomia não é liberdade, mas sim escravidão e rebelião contra o soberano Senhor e Rei Messias, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, vivam para este Rei em submissão e obediência, não em rejeição. No livro de Atos dos Apóstolos, esse salmo ele é citado e fala exatamente isso, que as autoridades daqueles dias, Pôncio Pilatos e outros, se encaixam exatamente como esses reis rebeldes que se rebelaram contra o Senhor. Lá no texto bíblico é dito o seguinte, em Atos 4, 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Não se levante contra Ele. Não se rebele contra o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Rei soberano que governa todas as coisas. E não existe felicidade e alegria à parte deste Senhor e Rei soberano. Mas o texto nos ensina: submeta-se ao reinado soberano do ungido de Deus. Em primeiro lugar, rejeitando a tolice da rebelião ou da rebeldia contra o ungido de Deus,
Em segundo lugar, observando a reação de Deus contra os arrogantes rebeldes. Como Deus reage a tudo isso? O texto diz que eles se enfurecem, eles se agitam, eles se levantam, eles conspiram, eles dizem: rompamos os nossos laços. E aqui tem uma estrutura muito interessante no Salmo 4, ou no Salmo 2, melhor dizendo. Você tem de 1 a 3, uma voz. Quem fala? As nações. De 4 a 6, quem fala? Deus Pai. De 7 a 9, quem fala? O próprio Filho fala. O Filho, o ungido, fala. E de 10 a 12, o narrador fala, concluindo então este salmo. Portanto, aqui de 4 a 11, quem fala? O próprio Deus fala. Deus Pai fala. Veja aí que a reação de Deus não é uma reação de quem está com medo. Deus não está atemorizado pela arrogância humana. Deus não está assustado. Ele não fez birra, ele não se frustrou, ele não se decepcionou com o homem. Deus não tremeu atrás de uma grande muralha celestial, contando cada um dos seus inimigos e vendo se teria força o suficiente para combatê-los. Deus não fez isso. Deus não se escondeu, Deus não se intimidou, Deus não se resguardou, Deus nem mesmo fez qualquer expressão de murmúrio, pelo contrário. Qual é a reação do Senhor aqui no texto? O texto diz que Deus riu. Na verdade, esta é a única passagem em todas as Escrituras que fala que Deus sorriu, que Deus riu, né? Nenhum outro texto da Bíblia fala isso sobre Deus. O texto diz, no versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Veja, quando o texto diz que Deus riu e zombou deles, dos conspiradores, dos arrogantes rebeldes, não está dizendo que Deus está rindo do prazer. Meu irmão, Deus não zomba do seu sofrimento. Deus não zomba da sua dor. Deus não zomba da sua angústia e do seu sofrimento. Tenha isso em mente. Deus não é um Deus carrasco que tem prazer na miséria humana, na dor humana e no sofrimento humano. Deus não é esse tipo de pessoa que tem prazer na dor dos seus filhos, nem mesmo no sofrimento das suas criaturas. Mas Deus zomba da arrogância humana. Deus zomba da petulância humana. Deus zomba da rebelião de criaturas tão minúsculas e tão pequenas, que se rebelam contra Ele e que se insurgem contra Ele. Deus, então, aqui, é dito na passagem bíblica que Ele ri e que Ele escarnece dessas pessoas que arrogantemente tentam fazer alguma coisa contra Ele. O que você pode fazer contra o Senhor? O que um homem rebelde pode fazer contra o Senhor? Você se lembra da Torre de Babel? Você deve se recordar do dilúvio. Quem podia impedir o dilúvio? Quem podia impedir o dilúvio? Absolutamente ninguém. E quem podia impedir a mão estendida de Deus se Ele quisesse julgar? Mas os homens disseram: construamos uma torre que atinja os céus. Com que finalidade? Vamos estabelecer o nosso próprio trono. Vamos estabelecer a nossa própria autonomia. Vamos estabelecer a nossa liberdade. A vida não mais vai girar em torno desse Deus que destrói a terra com água, mas a vida passará a girar em torno de nós mesmos. A filosofia de Babel era a filosofia do iluminismo. A filosofia do iluminismo que diz que o homem é a medida de todas as coisas.
Mas antes do iluminismo, Protágoras já havia dito: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, tudo gira em torno do homem. Ele é o centro, a razão explica todas as coisas. Mas as duas grandes guerras mundiais, deixaram bem claro, que na verdade a razão gerou mortes, e muitas mortes, e muitos sofrimentos. A razão não explica tudo. A razão não pode, de fato, explicar tudo e nem dar aquilo que verdadeiramente o homem precisa. Babel não podia dar aquilo que o homem precisa, a liberdade, porque não existe liberdade à parte do soberano Senhor. Somente nele nós somos verdadeiramente livres. Meus irmãos, o texto diz aí ainda, no versículo 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. Eu destaco aqui duas coisas. Primeiro, a ira divina. Deus, ele escarnece, mas isso não quer dizer que Deus está indiferente ao homem, pelo contrário, sua reação é de justiça. Afinal de contas, o apóstolo Paulo disse que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade humana, e o texto diz que na sua ira e a seu tempo, a justiça de Deus virá a seu tempo. Deus não está indiferente ao pecado humano, Deus não está indiferente a tudo que está acontecendo, a todas as conspirações e agitações dos governos, dos governantes, de vários representantes dos povos. Não, Deus não está indiferente, mas a seu tempo Deus haverá de julgar e prestará contas com todos aqueles que se enfureceram e que se agitaram contra ele. E o texto diz que a seu tempo Deus há de falar, e no seu furor os confundirá, como ele fez com Babel. Eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu santo monte. Ele constituiu o seu rei no Calvário, ao crucificá-lo por nós, ao lhe dar toda a autoridade sobre a terra. Deus constituiu o seu rei, e diante dele, todas as nações devem se prostrar em submissão, mas aqueles que não se renderem aos pés de Cristo, serão confundidos a seu tempo. Você que está aqui na igreja, mas que não tomou uma decisão ainda na sua vida, você precisa entender isso, que uma vida distante de Deus, uma vida longe de Cristo Jesus, o verdadeiro Rei, não trará paz ao seu coração, mas trará juízo à sua vida. Não trará segurança para a sua vida, mas trará perdição para a sua alma, condenação e sofrimento eterno. É o que esta passagem está falando acerca daqueles que se rebelam contra Deus. Por que ficar adiando uma decisão que pode ser tomada hoje e agora? Esse é o tempo da oportunidade. Amanhã você pode não ter esta oportunidade. É isso que a passagem está nos conclamando, para uma vida submissa perante este rei, que zomba e que escarnece da arrogância humana, porque ela não pode fazer absolutamente nada contra o seu poder e contra a sua graça. Eu li algo muito interessante sobre Charles Spurgeon, e eu gostaria de citar aqui, ler um trecho, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção em algo que Charles Spurgeon destacou, e faço a leitura aqui de um trecho de um comentário do James Boyce, pregador presbiteriano dos Estados Unidos. Spurgeon destacou que no final do terceiro e início do primeiro século, o imperador romano Diocleciano, 245 a 313, um grande inimigo do cristianismo, cunhou uma medalha que trazia a inscrição:
o nome do cristianismo sendo extinto. Diocleciano estendeu a fronteira do império para o oeste, na Espanha, onde ergueu 2 monumentos proclamado Diocleciano, Joviniano, Maximiano, Hércules, Césares, Auguste, por ter estendido o Império Romano no leste e oeste e por ter extinguido o nome dos cristãos que levaram a República à ruína. E Diocleciano, Joviniano, Maximiano, Hércules, Césares, Auguste, por ter abolido em todos os lugares a superstição de Cristo, por ter estendido a adoração aos deuses. Mas Diocleciano nunca aboliu o cristianismo. Pelo contrário, na época o cristianismo estava se tornando mais forte do que nunca e eventualmente triunfou sobre o trono de César. Na verdade, Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais sangue era derramado, mais o cristianismo crescia. Spurgeon ainda cita um pregador chamado William Plumer. E William Plumer disse o seguinte: de 30 imperadores romanos, governadores de províncias e outros em altos cargos, que se distinguiram por seu zelo e amargura na perseguição dos primeiros cristãos, um rapidamente enlouqueceu após alguma crueldade atroz. Um foi morto por seu próprio filho, um ficou cego, os olhos de um saíram de sua cabeça, um foi afogado, um foi estrangulado, um morreu em cativeiro miserável, um caiu morto de uma maneira que não suportaria ser recitado, um morreu de uma doença tão repugnante que vários dos seus médicos foram mortos porque não conseguiram suportar o fedor que enchia seu quarto. 2 cometeram suicídio, um terceiro tentou, mas teve que pedir ajuda para terminar o trabalho. 5 foram assassinados por seu próprio povo, os servos. Outros 5 morreram das mortes mais miseráveis e excruciantes. Vários deles tendo uma complicação incalculável de doenças, e 8 foram mortos em batalha ou após serem feitos prisioneiros. Entre eles estava Juliano, o apóstolo. Presta atenção nessa parte. Nos dias de sua prosperidade, ele teria apontado sua adaga para o céu e desafiado o Filho de Deus, a quem ele comumente chamava de o Galileu. Mas quando ele foi ferido em batalha, ele viu que tudo havia acabado para ele. E ele juntou seu sangue coagulado e jogou no ar, exclamando: tu venceste, ó Galileu, tu venceste, ó Galileu. Assim tem sido ao longo da história. Assim foi com a Rússia comunista, assim com a Alemanha nazista, assim tem sido no decorrer da história, contra todos aqueles que se levantam contra o ungido de Deus. A fé cristã permanece, o povo de Deus permanece. Nós estamos aqui porque Deus ri e Deus zomba da arrogância humana que tenta se levantar contra o seu povo. Você quer a libertação desse Deus de amor? Desse Deus que foi capaz de entregar o seu próprio filho para morrer no seu lugar? Você quer estabelecer o seu próprio trono e morrer miseravelmente, sem destino, sem futuro, sem certeza de uma vida eterna ao lado do Cristo vencedor? Você quer morrer sem Cristo? Você quer viver sem Cristo? Isso é loucura, arrogância, rebelião e tolice. Porque só existe verdadeira paz para aqueles que estão verdadeiramente refugiados na autoridade e no poder
do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, submeta-se ao reinado soberano do ungido de Deus. Em primeiro lugar, rejeitando a tolice da rebeldia contra o ungido de Deus. Em segundo lugar, observando a reação de Deus contra a arrogância dos rebeldes. Em terceiro lugar, alegrando-se com o reinado supremo do ungido, o Filho de Deus. Deus falou, agora o Filho fala. E o Filho diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. As nações estão em rebelião, mas agora quem diz? O Messias. Eu gostaria que você olhasse para essa cena e por alguns instantes você tire o seu olhar do Senhor Jesus Cristo e se volte para os reis descendentes de Davi. Imagina a cena de um descendente de Davi sendo coroado. Um descendente de Davi sendo coroado, ele então poderia citar um oráculo, ou poderia ler uma parte das Escrituras, e então ele leria o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que um descendente de Davi diria exatamente essas palavras? Porque a promessa de Deus, feita a Davi, por meio de Natã, no segundo livro de Samuel, lido aqui pelo presbítero César, no capítulo 7, versículo 14, diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. É por esta razão, com base nesta promessa, que então um descendente de Davi, um descendente real, então proclamaria perante o povo e diante de todas as nações que esta é a promessa: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Meus irmãos, isto aqui se cumpre de forma plena e de forma perfeita na pessoa de Jesus Cristo. O que o Filho proclamou aqui, o Pai proclamará no Novo Testamento, ou o Pai proclama no Novo Testamento, em pelo menos 2 lugares. E Deus faz uma relação entre a promessa que ele fez a Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, e a promessa de um servo sofredor que ele fez em Isaías 42, versículo 1. Juntando essas duas profecias, então a voz do céu brada em alto e bom som no batismo de Cristo e diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lá em Mateus 17:5, na transfiguração, o texto diz que, mais uma vez, a voz do céu bradou e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É Deus quem fala, é o Pai quem anuncia, é o Pai quem declara o seu amor pelo seu Filho. Cristo é o último e o verdadeiro grande rei da dinastia de Davi. Não foi isso que Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? É o reconhecimento de que Cristo não só é o profeta maior do que Moisés, Cristo não só é o descendente de Adão e Eva, que esmagaria a cabeça da serpente, Cristo não só é o descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações, mas Cristo é o verdadeiro rei, o ungido de Deus, o Messias de Deus, o prometido de Deus, o amado de Deus. Que loucura é essa? Olha, meus irmãos, é claro que a gente está aqui numa semana
que eu já não consigo mais ouvir aquele vídeo lá da internet, né, sobre aquela criança na janela. A gente sabe que um filho é uma coisa muito cara para nós, não é verdade? Um filho é caro para você. E eu estou falando isso porque o fato de seu filho ser caro para você não quer dizer que você tem que mimá-lo ao ponto de exigir que os direitos dos outros sejam então violados. Pai tem que amar um filho, mas não pode tratar os seus gostos e tornar os desejos dele como se fosse uma prioridade. Né? Se você acompanhou aí o vídeo na internet, você deve saber do que eu estou falando, né? De uma criança que queria o assento da mulher que estava na janela, e fez birra por isso. Não só a criança fez birra, como a mãe foi pior do que a criança, né? Mas todos nós sabemos que apesar das birras dos nossos filhos, que nós não nos submetemos a elas, e não devemos submeter, nós sabemos que um filho é caro. Que um filho é caro para nós. Que um filho tem o seu valor especial. Nós amamos os nossos filhos. E nós fazemos tudo por eles. Tudo. Você seria capaz de dar a vida pelo seu filho? Você que é pai, você que é mãe, afinal de contas, todos nós vivemos e trabalhamos pelos nossos filhos, para que eles cresçam no caminho do Senhor, para que eles sejam bem-sucedidos na sua vida. E mexer com um filho é mexer com você. Você quer ver um pai ou uma mãe virados no giraia? É mexer com o filho, não é verdade? Se eles estão certos, tá? Se eles estão errados, deixa reclamar, que eles merecem. Se eles estão errados, eles devem ser repreendidos para eles aprenderem. Especialmente aqui na igreja. Se meu filho estiver errado, faça o favor de repreendê-lo, porque se você não fizer, eu vou ficar chateado com você. Mas se seu filho estiver errado, eu vou fazer o mesmo, porque é isso que as Escrituras nos ensinam a fazer. Mas, pensa comigo, se um filho é caro para nós, e o Filho de Deus, não é caro para Ele? E um filho de Deus, não é caro para Ele? Todas as nações foram dadas ao Filho por herança. Ele não só é um ungido rei, como Ele é o dono de todas as nações. Todas as nações são suas, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Mas você sabe o que é mais interessante nessa passagem? Esse é o meu filho, o texto que diz aí no versículo 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que é mais interessante nessa passagem é que ela é citada no Novo Testamento num contexto da ressurreição. Ela não é citada no contexto do nascimento, ela é citada no contexto da ressurreição. Isso que é mais interessante nessa passagem. Sabe por que isso, meu irmão? Deus está autenticando e Deus está declarando a filiação do seu filho, exatamente dizendo que esta confirmação e grande evidência da filiação de Cristo, é que Ele é o Messias prometido, que veio para mostrar isso a todas as nações por meio do seu nascimento, por meio do seu ministério, do seu sofrimento, morte e ressurreição. Em Atos, no capítulo 13, fala exatamente isso, que o Filho de Deus, ele foi então ressuscitado, e a prova das profecias do Antigo Testamento está exatamente no Salmo 2. Ou seja, Deus deu todas as evidências ao mundo de que Cristo é o seu Filho, e a grande evidência disso, a coroação disso, é a ressurreição de Cristo. Porque Ele não permaneceria na morte, o seu corpo não veria corrupção. Então, Atos 13:33 interpreta a ressurreição
como a vindicação do Pai da filiação divina de Jesus Cristo. E lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 3 a 4, declara o seguinte: com respeito ao filho, a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em harmonia com o texto que acabamos de ler. Cristo foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição. Então, a ressurreição, em harmonia com o versículo 7 do Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei, é uma vindicação de que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. E nas suas mãos, ele tem o cetro e ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Aqui está o filho maior de Davi, estabelecido como rei para todo sempre. Para todo sempre. A Bíblia diz que você vai reinar com ele. A Bíblia diz que você vai julgar o mundo com ele. A Bíblia diz que nós viveremos para sempre com ele e reinaremos eternamente com o Filho de Deus. Por que se rebelar contra o Filho de Deus? Afinal de contas, os últimos versículos conclusivos desse salmo, versículo 10 ao versículo 12, faz exatamente um convite a nós. Sendo Cristo o ungido de Deus, o Rei supremo sobre todas as coisas, o que esse texto nos convida? Nos convida a sermos sábios e a sermos instruídos pelo Senhor. Veja o versículo 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, sejam prudentes, reis, não se rebelem. Aqui não é uma palavra de juízo, aqui é uma palavra de graça e de amor, é um convite. Não fique na rebelião. Você que é crente, você que está frio, você que está longe do Senhor, que não tem orado, que não tem lido a palavra, que está desanimado com a igreja de Cristo, desanimado com as atividades, o fervor está esmurecendo, o cansaço está sucumbindo sua fé, o desânimo está carcomendo sua espiritualidade. O que a passagem bíblica está dizendo para você? Seja prudente, e se deixe advertir. Ouça a voz de Deus, não escute a voz de Deus de forma arrogante, desejando autonomia dele, desejando uma vida à parte do Messias e à parte do Cristo. Se deixe advertir. O texto segue: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Sirva a Cristo, não se rebele contra ele, adore a esse Cristo, prostre-se diante deste rei, mas não se aparte dele. Pelo contrário, sirva-o com alegria, mas uma alegria que treme diante da sua majestade, diante do seu poder. Portanto, se deixa advertir, meu irmão, ouça, porque o texto termina dizendo exatamente o seguinte: beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Ou seja, honre ao filho. Honre ao filho. O beijo aqui traz esse sentido de reverência, de reconhecimento de autoridade e de honra. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados são aqueles que se submetem e que se refugiam em Cristo. E bem-aventurados são aqueles que se rendem às suas leis e que vivem em conformidade com a lei do Senhor, como nos ensina o Salmo 1. Eu concluo dizendo o seguinte:
Os governantes não buscarão refúgio no ungido do Senhor, é claro, aqueles rebeldes, aqueles que estão contra o ungido de Deus. É por isso que estão em perigo de uma destruição final e feroz. Certifique-se de que você não esteja entre eles, entre esses rebeldes. Os governantes do mundo se enfurecem contra Cristo. Mas por que você deveria? Por que você deveria? As mãos que ele estende para você beijar são as mãos que foram perfuradas por pregos, quando ele foi crucificado em seu lugar. Um dia, ele virá como o grande juiz de todos. Naquele dia, os ímpios serão punidos, mas hoje é o dia da sua oportunidade. Você que não aceitou Cristo ainda, e ele convida você a vir a ele e reconhecê-lo como seu rei. Quanto a nós, que já cremos e confessamos, submetamo-nos mais e mais ao reinado soberano de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save.